Olá, você com a palavra no ar, na Super 8 TV, uma prosa agradável, onde você sempre tem aí a opinião de alguém muito importante na coletividade de São Paulo e do Brasil. Antes de começarmos o nosso programa de hoje, eu queria só dizer o seguinte, o resultado das eleições da Grande Loja. Tá? Vocês acompanharam por aqui o debate que houve pela primeira vez na televisão, visto aqui pela Super 8, né? E tivemos um resultado onde o Francisco Gomes foi eleito grão-mestre, né? Em segundo lugar ficou o senhor Sérgio Martins dos Santos, né? Lá de Campinas. Em terceiro lugar, o senhor William Bucheb, né? E em quarto lugar, o senhor Isildinho, também dos Santos. Né? A família dos Santos está atuando aí muito grandemente na Grande Loja. Na Grande Loja de São Paulo. Né? E um abraço a vocês que participaram do pleito, que discutiram, que se enveredaram aí nessa discussão pelo interior lá fora. Né? Foi muito importante esse momento. Sucesso a todos que vão agora dirigir a Grande Loja por esse período, esse triênio até 2013. Né? Muito tempo, na minha opinião, é muito longo, né? Mas está eleito por 3 anos e são 3 anos de atividades que vamos seguir aí. As promessas são grandes, as propostas são boas, né? E vamos ver o que vai dar. Não é, Melo? Muito bem, professor. Muito bem lembrado a questão da eleição da Grande Loja. Nós tivemos a oportunidade de participar da entrevista do então candidato Francisco Gomes, hoje vencedor das eleições, e a jurisdição tem uma grande expectativa nessa nova administração e vamos aguardar o desenlace destes 3 anos. Né? Vamos ver se conseguimos um avanço substancial na nossa ordem. Muito bom. E o nosso programa, vocês já viram aí pelo cantinho do vídeo quem é que está conosco hoje. Bom dia, Geraldo Magela. Bom dia, professor José Renato dos Santos. Bom dia, meu querido amigo, meu irmão também, Mel, aqui ao meu lado. Bom dia a todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento. É uma alegria estar de volta aqui, num outro momento, uma satisfação de poder trocar nesses breves momentos algumas ideias, poder discutir alguns assuntos que possam de alguma forma agregar algum valor no contexto geral aí, né? Existe uma afirmação muito séria hoje, o seguinte, que há falta de vagas, né? E essa falta de vagas é um pouco contraditória em relação às universidades, quando a universidade tem falta de alunos. Então não está preparando como devia todo mundo. E as empresas também reclamam de pessoas bem preparadas. Existe falta de vagas no mercado, né? Ou existe pessoas mal preparadas? Professor, o senhor aqui, me permita chamá-lo de você aqui entre nós, né? Você foi fã. Você, então pronto. Olha, a sua colocação, a sua abertura do assunto já realmente abrangeu a realidade que a gente percebe no mercado. Pelo lado das empresas, né, todas as empresas têm uma constante necessidade de repor os seus quadros pela sua expansão de mercado ou até mesmo pela renovação natural que acontece dentro dos seus quadros de pessoal. Né? É uma questão constante isso. Né? E por outro lado, realmente, as empresas precisam buscar aquelas pessoas que estão buscando colocações que estejam melhor preparadas, que tenham uma condição de atender às necessidades tecnológicas e de processo que as empresas têm para ser desenvolvidas e praticadas. Então é aí que entra o papel das universidades, que às vezes estão talvez até um pouco distantes dessa realidade, formando o nosso pessoal com uma certa distância das empresas. Então, perde o foco.
E aí, quando nós temos, até estávamos conversando um pouco antes do início do programa a esse respeito, né? O universitário, ele se forma e vai para o mercado de trabalho com aquela ideia, né? Poxa, agora eu estou formado, então agora eu tenho condições realmente de chegar e resolver e poder pleitear grandes oportunidades. E, na verdade, não é isso que acontece. Né? Ele precisará realmente ter uma noção de que há uma formação ainda muito grande que ele deverá buscar para estar numa situação confortável. A graduação, né? Só não basta. É o mínimo, é o primeiro degrau. Né? Para que ele possa estar se posicionando, buscando realmente uma condição boa de trabalho, é o mínimo que ele deverá buscar, né? Que é o mínimo que ele deverá ter. E aliado à formação, né? Ele deverá buscar sempre informação, conhecer bem o mercado na qual ele estará se inserindo. E só a universidade ela não é detentora de todas as informações do mercado. Há uma questão de formação didática, que é uma coisa importante e fundamental, mas há uma outra, que é como é que esse conhecimento que a universidade disponibiliza está disponível no mercado. Como é praticado isso? Como as empresas reagem dentro da minha formação? Né? Como é que isso funciona? Como é a vida dentro da formação que eu busquei e que eu estou caminhando? Né? Então, juntar essas coisas é que é o segredo para o sucesso de tudo. E é difícil isso, né? Porque a falta de, eu volto a insistir na falta de preparo. Hoje, por exemplo, a universidade conduz os alunos, né, para um curso seriado de 4 anos. Né? A experiência que se dá na empresa, a partir até do primeiro ano, acaba não sendo suficiente, né? Até porque a linguagem da empresa é uma e a linguagem do curso é outra. Perfeito. Não é? Exatamente. Não se fala a mesma coisa. Não se fala. Você vai começar a falar no pós-graduação ou na MBA. Perfeito, é isso. Quando fica impossível para o mercado brasileiro os alunos participarem. Perfeito. Uma MBA está R$ 1.500 no mês. Não é acessível a todos, né? E o MBA ele tem por característica realmente uma questão prática, né? Mergulhar realmente dentro do mercado e ver como funciona, como é, quais são os seus valores, como ele é praticado. Ou seja, é uma questão prática, que é justamente um oposto da formação didática, né? Então é ali no MBA que a pessoa cresce na sua capacidade de interpretação do mercado em que realmente ele está. Né? Mas esse problema, ele tem uma origem. Eu acho que nós estamos aqui já na causa, né? Ou melhor, no efeito, né? E não estamos assim num indicativo de origem. E essa origem não está lá na formação básica, inclusive do professor, porque o professor de hoje foi o aluno ontem. E ontem não deram a esse professor, não capacitaram esse professor para que no futuro ele pudesse transmitir ensinamentos mais adequados ao mercado atual, ou seja, ele fugiu totalmente do foco no momento que ele mais deveria estar focado para o ensino relacionado à prática, à teoria, ou à teoria à prática, melhor dizendo. Realmente é uma questão que a gente vai dizer para um degrau atrás e vai buscar filosoficamente interessante. É verdade, faz a gente mergulhar aí né, numa digressão da dialética bastante ampla. Né? Não, na verdade é o seguinte, a 5692, que é a lei de diretrizes e bases, né, a vida aí pelos anos 72, 74, né, tinha uma preocupação muito grande com esse assunto. Né? Depois se mudou a lei, veio uma lei que durou muito pouco tempo, eu não lembrei o nome dela agora, nem o número. Em seguida veio a lei feita por aquele senhor que faleceu aí, como chama? Famoso no Brasil, tal, não sei o quê, e fez uma última lei que está vigindo hoje, de diretrizes e bases. E ela não contempla. Quer dizer, não é bem o professor, nem a formação do professor. O que determina a ação educativa no país são as leis de diretrizes e bases da educação que vai reger o processo educacional. E atualmente a lei não contempla essa formação profissional, nem para os alunos das séries básicas, né, nem para os alunos do ensino médio. Então acaba não tendo aí esse conteúdo.
Você vai ver, por exemplo, houve um aumento até de escolas técnicas em São Paulo, né? Grandemente, essas escolas agiram, estão agindo, estão mudando o perfil da coisa. Por quê? Porque é necessário fazer uma coisa mais direta à empresa. Só que São Paulo é serviço, então nós estamos fora do foco. Compreende? Compreende? O que nós estamos fazendo escola técnica quando nós estamos precisando de escola de serviço? Perfeito. A vocação de São Paulo é outra, completamente diferente. Né? Na verdade, se esvaziou um pouco todo o nosso parque industrial por questões diversas, e hoje São Paulo é serviço. Aliás, o Brasil está realmente dentro de um contexto de ter que, fundamentalmente, investir na capacidade de prestação de serviço, né? O que realmente falta muito. É verdade. Quando se fala professor, é que o professor não recebeu, quer dizer, a lei não contemplando, logicamente, a lei não contemplando, o professor não vai receber a formação suficiente para transmitir esses ensinamentos que são necessários para adequar o aluno ao mercado, correto? Então, o professor colocou de uma forma um pouquinho mais precisa, bastante precisa, com o meu raciocínio, que talvez não tenha sido muito adequado, mas foi pertinente, com certeza. Só queria mostrar que nós não estamos aqui, o processo educacional brasileiro, ele sempre está submetido a uma orientação maior, né, que vem do Ministério da Educação, esse negócio todo, e que submete isso ao programa do Presidente da República. Tá certo? Esse aqui é o nosso escopo. E nós, para 2024, foi a lei que mais demorou na educação. E a lei melhor de educação que nós tínhamos até hoje. Tá certo? Quando mexeram nela, acabaram alterando uma opção de coisa, porque o nosso legislador é o seguinte, ele não quer fazer uma lei, né, que dê oportunidade para outras investidas na educação. Então ele faz a lei com detalhes. Quando ele coloca detalhes, ele peca, porque a lei não pode ser detalhista. Né? Ele ingessa realmente. Ingessa completamente aí. Você com a palavra aqui na Super 8 TV, já volta após o intervalo. Ele sempre foi o mais adiantadinho da turma. Com 9 anos, foi o primeiro a experimentar bebida alcoólica. Aos 11, já tinha cheirado benzina. Com 12, fumava maconha todos os dias. E hoje, aos 13 anos, repete pela 4ª vez a 4ª série. Está mais do que provado. Quem fuma maconha fica para trás. Drogas, nem morto. Estamos de volta no segundo tempo aqui, né? O segundo tempo é bom porque lembra futebol, e futebol é sempre a paixão do brasileiro. Hoje, eu estava vendo na Globo, o pessoal estava mostrando uma tribo indígena que era forte, guerreira, né? Aí perguntou pro cacique, qual que é a força de guerra que vocês têm hoje? Ainda mantém aquela mesma força? Não, nós aqui quando jogamos futebol, a gente vai até o fim. Mudou. A guerra já é outra, tomou conta até dos livros. Né? Mas, voltando então aqui no nosso segundo tempo, né? A gente vai continuar conversando com o Diraldo Magela. Magela, o primeiro emprego é uma outra questão que a gente precisa deixar claro. Né? Tá difícil. Não tem uma amplitude que seria o ideal para a sociedade, para aqueles jovens que saem ou das escolas de formação técnica ou da universidade, né? É aquela dicotomia, né? Infelizmente. Ou não tem experiência, né? Não consegue, como é que é isso? É verdade. A quantidade de disponibilidade de vagas das empresas para atender essa necessidade não são muito grandes, né? As empresas não têm muitas vagas na qual aquele recém-formado possa adentrar e começar a sua formação ali, profissional, no sentido de prática, né?
Então, isso realmente, a necessidade da sociedade é uma, e a capacidade do mercado de oferecer as oportunidades é uma outra, né? Então, essa dicotomia que acaba criando aí algumas grandes dificuldades para todos nós, né? Na média, você tem ideia de quantos primeiros empregos nós comportamos por ano? Não tenho esse número atualizado, né? Mas a gente consegue, falando com o nosso contato com universidades, principalmente com as empresas que têm aqueles programas de trainees, de estágios, né? A gente tem condição de atender hoje, olhando para uma superfície rasa, da ordem de 40%, 30%, 40% dos alunos que saem dessas escolas de formação. Nós colocamos para fora 1 milhão. Olha, é verdade. A necessidade é bem outra, só 40% né? absorvido? 40% é absorvido nesses programas, né? Por isso, realmente tem que acontecer um programa macro do país, olhando para isso de uma forma séria, né? Dando condições às empresas de ampliarem essa condição, né? Porque interessa para todos, né? A boa formação do nosso pessoal, do nosso quadro de pessoal, para que atenda às necessidades, né? Porque se o Brasil quer ser competitivo, a competição começa principalmente na qualidade do seu profissional, dos nossos profissionais. E desses 40% que adentra o mercado nosso de trabalho, que percentual permanece trabalhando? É grande. Principalmente dentro dos grandes problemas de trainees é grande. Eu diria aí que da ordem de 85% é absorvido pelas empresas nesse processo. Permanecem dentro e continuam, né? A gente não tinha esse problema de emprego, né? Eu lembro que a gente olhava assim, a primeira placa, entrava e já ficava empregado. Mas a qualificação não exigia melhor dizendo, tanta qualidade na mão Ou de nós obra. éramos bem qualificados e não sabíamos? Eu acredito que isso é muito relativo, né? Porque as necessidades da indústria, algum tempo atrás, ela não havia necessidade de uma formação tão qualificada como hoje. O avanço tecnológico foi muito grande e muito rápido. E essa velocidade, o ensino não acompanhou a velocidade de desenvolvimento tecnológico. Essa é a dificuldade que nós estamos encontrando hoje na colocação de mão de obra para suprir essas necessidades, né? Uma política pública que o governo lançou, reformulando o renda mínima, que era uma proposta antiga, que vinha caminhando em algumas cidades do estado de São Paulo e até do Brasil, foi o Bolsa Família, né? Vai dar um dinheiro para cada um, né? E as pessoas, aproveitando esse dinheiro, sobrevivem, né? Exato, acaba. Existe uma vertente que diz o seguinte: esse Bolsa Família inibe a produção, inibe uma porção de coisas. Lá na frente vão ter uma consequência muito grande, né? Os próximos governantes, os candidatos ao governo, tanto de qualquer dos partidos que estão disputando, nós temos só partido de esquerda, entre aspas, disputando o governo, PSDB, né? Que é centro-esquerda, o PT, que é esquerda, e o PV, que também se colocou à esquerda, né? Eles dizem que vão manter isso. O que você acha? Na verdade, eu vejo duas situações com relação ao Bolsa Família. Há realmente, dentro de um determinado bolsão no país, a necessidade de que haja um programa público para atender realmente grandes famílias que têm aí dificuldades de sobrevivência. Mas realmente, dentro dessa linha de raciocínio que você acabou de traçar, isso também acontece, né? Em determinadas situações, ele acaba realmente inibindo a iniciativa, inibindo aquela capacidade que o ser humano tem de buscar as soluções, né? E isso precisa realmente ser bem mensurado pelo governo, porque vai fazer com que haja uma dependência desse programa ad eternum para muita gente. E aí, como é que vamos depois, lá na frente, como é que vamos resolver isso quando essa quantidade for muito grande, né? O peso que vai representar isso para a economia vai ser complicado de ser equacionado, né? Então, precisamos pensar bem nesse contexto. Pensar longo, né? Pensar profundo. O Brasil nunca é administrado com uma proposta de 50 anos, de 20 anos, né? É sempre de 8 dias. Continua Grande isso, verdade. né? Grande Isso verdade. já foi dito lá atrás por um certo economista brasileiro, né? E isso continua até hoje, né, Melo?
Infelizmente os governantes administram o caos, né? Então, são programas de emergência e imediatista. Não há um planejamento a longo prazo. Agora, com relação à Bolsa Família, quer dizer, eu acho que, como já colocou o Magela, é uma necessidade em determinados segmentos. Agora, é preciso que o governo aperfeiçoe esse tipo de atendimento, atrelando uma série de outras necessidades que se tornem obrigatórias para que não haja essa dependência e que o governo não tenha que manter esta população ociosa ad eterno, como acaba de dizer o Magela. Então, é preciso que o próximo governo tenha um planejamento bastante eficiente para que isso se torne um instrumento de progresso e não de estímulo à ociosidade. Magela, um jovem executivo vai procurar um emprego numa agência de emprego. Chega lá na Lógica, por exemplo, e quer procurar um emprego. Quais são os requisitos? Como é que deve se apresentar uma pessoa dessa? Como é que tem que se comportar diante da entrevista inicial? O que ele tem que trazer no seu conteúdo? Ele chega mostrando o currículo, como é que ele tem que fazer? Passagem importante. Olha, muito importante essa sua pergunta. Vale a gente falar um pouco a respeito disso, porque é fundamental, numa hora em que muitas vezes até você colocou um profissional, um jovem executivo, mas eu diria que em todas as etapas da vida que as pessoas tenham uma questão de desemprego, é importante elas terem essa visão, esse sentimento de que forma eu estou indo buscar o emprego, né? Porque tem emprego para mais de 40 também, tem, né? Perfeito, acontecem todas as situações, né? Então, muitas vezes, quando se está buscando um emprego, primeiro, eu tenho que ter bem focado no que eu sou bom. O que é que eu tenho para oferecer para o mercado, para que em troca eu tenha meu emprego como uma condição de sobrevivência. Então, às vezes eu me apresento e estou dizendo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo outro, sei fazer aquilo outro. Isso é bom ou é ruim? Vamos pensar do lado do empresário. Né? O empresário ele tem uma determinada necessidade, ele tem uma determinada função que ele disponibiliza para ser preenchida por uma das empresas de colocação de pessoal. Então, essa função, ele desenha para a empresa o perfil da pessoa que ele está buscando. A pessoa tem que ter conhecimento sobre determinadas situações, mas tem que ter um conhecimento mais definido em uma situação definida, que é a necessidade dele. Então, quando nós nos apresentamos, agora buscando um emprego, e eu não consigo dimensionar no que eu realmente sou bom, e no que realmente eu domino, que conhecimentos realmente eu domino, então eu entro já com uma determinada deficiência, quando eu não consigo identificar isso. É importante, apenas para complementar, né, que na entrevista que eu vou fazer com quem está do outro lado da mesa, que eu evidencie com muita tranquilidade, realmente, e deixe claro no que eu tenho conforto para desenvolver dentro de uma empresa. Porque isso vai ser um fator determinante, realmente, da sequência do processo. Não é habilidade, é capacitação. Exatamente. No que eu posso no que eu assumo agora e já saio resolvendo. É assim, eu entro no time e já saio ganhando. Não pode ficar... Não vou ficar aprendendo. Não tem tempo para estudar, não tem nada, você chegar jogando bola. Perfeitamente, já fazendo gols, que nem aquele do Rominho aí contra. Melhor ainda, se for assim. Quem vai em busca do emprego, não existe um vício no próprio candidato, quando ele, em razão de estar desempregado, então ele quer demonstrar que ele é polivalente. Então, aquilo que a empresa que vai colocá-lo no mercado tem assim, uma gama bastante grande, uma diversidade de profissões ou de habilidades, para que ele possa se enquadrar numa dessas áreas que ele se diz capacitado. É assim. Assim que o candidato se apresenta? Pode, em determinados momentos, pode ser vendido essa ideia, mas ela tem um cunho prático depois da contratação.
para o crescimento da pessoa dentro da empresa. Se ela tiver outras habilidades, vai abrir para ela um campo de crescimento grande dentro da empresa. Mas na hora em que ela está buscando a colocação, ela vai entrar para uma função que já está definida e uma vaga que já está definida, na qual os valores e as práticas já têm que ser do domínio desse candidato. É fundamental. O advogado tributarista. Ele tem que saber mostrar que é tributarista. Sim, não, ele falar que é bom em direito do trabalho, mas eles estão querendo um tributarista. Exato. O Essa é a ideia. generalista hoje não está em moda, né? Perdão. O generalista não está em moda. Não, eu diria que o generalista, ele tem que ter um ponto forte. Né? Não pode ser só generalista e manter um padrão geral. Se ele manter um padrão geral, ele vai perder para quem tiver um conhecimento mais aprofundado em determinada área para ele. Então, essa questão é prática, é uma questão de realmente entrar para resolver numa determinada função, de imediato. E na ascensão? O indivíduo quer ser chefe do setor. Como é que ele tem que se comportar? Perfeito. Aí vai entrar dentro de um contexto de formação, né? Quanto mais conhecimento agregado ele possa auferir, mais capacitado ele vai estar para entender todo um contexto da empresa. É quase que o inverso da entrada, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Aí ele vai estar mais habilitado para assumir funções mais altas, quanto mais ele conhecer da empresa, quanto mais ele conhecer de RH, quanto mais ele conhecer de produção, quanto mais ele conhecer de administração financeira. Por quê? Porque dentro dos momentos de discussões, ele vai entender o que os seus pares estão falando. O que a empresa quer hoje não quer aquele acomodado. Né? De forma alguma. A acomodação já não cabe mais no mundo atual. E busca mais o facilitador. Né? Perfeitamente. Busca aquele que consegue se adaptar a todas as situações e que tenha criatividade, dinamismo, né, comprometimento. Isso tudo é fundamental para diferenciar um profissional do outro. Muito bom. Para falar com você, Magela? O meu telefone é o 3528-1500. Né, e eu estou à disposição de todos que precisarem de quiserem bater um papo, trocar alguma ideia. Okay. Ficamos à disposição de todos. Muito bom. Melo, estamos encerrando já, rapidinho aqui o negócio. Quando a conversa é boa, a prosa exatamente, é boa. Exatamente. Quando se consegue prosear um pouquinho sobre um tema bastante... Nós só abrimos os temas, só abrimos. Coisinha rápida, né? Rapidinho, mas tudo bem. Na próxima semana aqui estaremos novamente com mais um programa. Você com a palavra. Geraldo Magela, muito obrigado por você estar conosco aqui, viu? E vamos conversar mais vezes. Fique à vontade, estou sempre à disposição, sempre que for necessário, sempre que for possível. Né? Uma alegria estar presente, professor. Eu sei que o teu horário é complicado, né? Mas a gente sempre vai dar um jeitinho, sempre que for possível. Enquanto você está no Brasil, tu vai aproveitar isso. Quando você for fora do Brasil, então, aí sim, vamos ter mais chance, né? Muito bem. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado. Você com a palavra fica por aqui. Uma prosa agradável, você viu? E com algumas linhas de comportamento. Se você estiver procurando emprego, estiver aí no seu primeiro emprego, se você estiver disponível no mercado, como se fala hoje, vamos falar mais desempregado, né? Disponível no mercado, faça uma coisa, não desista jamais. Tente sempre outra vez. E vá naquilo que você realmente quer. Um abraço, até segunda, ou melhor, até o próximo programa.